Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Valentina. Hoje eu trago para vocês explicações sobre a semana 1 do PET 4 do 8º ano de língua portuguesa. Como sempre, nós temos essa parte com as informações técnicas sobre o que as atividades da semana vão abordar. Então, a nossa unidade temática é leitura e os objetos de conhecimento têm a ver com estratégias e procedimentos de leitura, ou seja, nós vamos interpretar textos. Então, vamos lá, pessoal. Atividades. 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Mocinho ou vilão? Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns dos nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se, por um lado, eles são um escudo para as plantas, por outro, podem causar danos à saúde de animais. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de planta, jardins, pequenas roças ou grandes plantações, com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Então, vejamos, se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais, eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, frutas, verduras parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor. E para isso, muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção, dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente, pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira, procure comprar os vegetais de produtores que você conheça para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânicos. Esta denominação é a garantia de que não são produzidos com o uso de agrotóxicos. É melhor prevenir. E embaixo nós temos o local de onde o texto foi retirado. Ciência Hoje. Qual é o assunto tratado no texto? Bom, em geral, em qualquer texto, a gente consegue perceber o assunto pelo título e pelo primeiro parágrafo. Nós temos o seguinte título: Mocinho ou vilão? Lendo o primeiro parágrafo, nós conseguimos identificar quem seria esse mocinho ou vilão. Então, que produto é esse? Qual é o assunto que está sendo tratado nesse texto? 2. Transcreva as informações principais desse texto. Vamos pensar sobre o produto que está sendo comentado no texto. Para que é que serve esse produto? Ele faz bem para alguns, faz mal para outros. Comentem essas informações nessa resposta aqui, ok? Vamos para o texto 2. Número 2. Leia o texto a seguir e responda. Brasil do samba, que? Olhando de longe, parece um morro comum, mas se você chegar mais perto, verá, misturados à terra, ossos, conchas, pedras e muita história para contar. É um sambaqui, que leva este nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Na verdade, hoje,
os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Antes de os portugueses chegarem ao Brasil, e até mesmo antes de os índios que eles encontraram em nossas terras habitarem o litoral, vivia próximo às praias um povo que hoje conhecemos como sambaquieiros. Leia mais sobre sambaquis clicando aqui. Eles ganharam esse nome porque construíam os grandes amontoados de conchas e outros materiais que hoje chamamos de sambaquis. Ali também enterravam seus mortos, acendiam fogueiras e faziam uma espécie de cerimônia de despedida para os que partiam. Logo abaixo nós temos a referência de onde esse texto foi retirado, Ciência Hoje das Crianças. Tudo bem? Vamos para a primeira questão sobre esse texto. Observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais ou informações secundárias. Pessoal, nós teremos as letras A, B, C e D nessa questão. Para analisar as frases como informações principais ou informações secundárias, vocês precisam encontrar novamente essas frases no texto. E aí, vocês vão julgar se essa informação é algo muito importante, ou seja, é uma informação principal, ajuda a definir alguma coisa, ou se é uma informação secundária, ou seja, traz mais detalhes, mas naquela frase, naquele trecho, poderia ser retirado sem um grande prejuízo, ok? Isso é o que vocês precisam fazer nessa primeira questão. Pessoal, vamos pegar a letra B como exemplo. Hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Se nós voltássemos lá no texto, nós teríamos a seguinte frase: na verdade, hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, ou seja, essa informação está definindo os sambaquis. Por isso, é uma informação principal, ou seja, é algo de muita importância no nosso texto. Se nós continuássemos lendo, nós teríamos mais um trecho. Lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Aqui nós temos uma pequena explicação adicional. Nós temos mais um detalhe sobre os sambaquis. Então, aqui o que nós temos seria um trecho com informações secundárias, que poderiam ser retiradas sem grandes prejuízos, tá? Então, analisando a letra B, nós temos um trecho de informação principal e na letra C, um trecho de informação secundária. Agora, analisem bem a letra A e a letra D. Na segunda questão sobre esse mesmo texto, nós temos: retire do texto as palavras-chave e escreva-as abaixo. O que seriam palavras-chave? São palavras muito importantes no texto. São palavras que se destacam, que nós não poderíamos deixar de notar. Então, vocês vão procurar algumas palavras que são indispensáveis aí nesse texto, tá? Então, leiam com atenção e vejam quais palavras são essas, palavras de destaque. Vamos lá para a questão 3. Leia os textos abaixo e responda as questões. Aqui nós temos o texto 1 e o texto 2. O texto 1 conta com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Então, além de termos coisas escritas, também temos imagens. O texto 2 é um texto verbal, apenas com palavras. Vamos lá. Texto 1.
A alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Evitar alimentos ultraprocessados. Preferir alimentos de origem vegetal. 62% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes. Alimentos de origem vegetal previnem o excesso de peso e diversos tipos de câncer. Aqui nós tivemos o texto 1. Vamos para o texto 2. Rótulos e embalagens. O que você anda comendo? A nossa alimentação, como há muito já se sabe, é importante para nos dar energia e garantir os nutrientes necessários para o nosso corpo. Mas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela envolve também valores culturais, afetivos, sociais, sensoriais e muitas vezes está relacionada com momentos de prazer e confraternização. Com a evolução da sociedade, diferentes alimentos foram criados e industrializados, introduzindo novos ingredientes nos produtos, com o objetivo de ganhar maior aceitação da população. Dentre esses novos componentes, podemos destacar o açúcar, as gorduras saturadas e trans, para garantir maior maciez, leveza e cremosidade ao alimento, sódio para acentuar o sabor da comida, corantes e aromatizantes. O açúcar fornece energia ao organismo. No entanto, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, 61% da população brasileira ingere açúcares em excesso devido ao consumo de sucos, refrigerantes e refrescos, adicionados de açúcares, aliado ao baixo consumo de frutas e verduras. Por outro lado, o consumo de frutas e de outros vegetais ainda não atingiu a quantidade mínima de 400 gramas por dia, considerada adequada pela Organização Mundial de Saúde. Abaixo dos dois textos, nós temos as fontes de onde eles foram retirados. O primeiro é um infográfico disponibilizado pelo INCA, algo assim um pouco até publicitário, e o segundo tem mais cara, de um artigo científico, até pela fonte que nós podemos constatar aí. O Unesp Rio Claro é uma fonte ligada a uma universidade. Bom, agora vamos para a primeira questão. Sobre qual assunto esses textos tratam? Os dois estão falando sobre a mesma coisa, tá? Então vocês vão encontrar aí facilmente sobre qual assunto os dois textos estão falando. 2. Qual o gênero de cada um desses textos? Eu acabei de falar sobre as características de cada um e sobre as fontes de onde eles foram retirados. No primeiro caso, nós temos um anúncio publicitário, algo mais direto. No segundo, nós temos um texto com várias considerações que foram feitas sobre pessoas que estão ligadas à Unesp, uma universidade. E um dos textos muito comuns nesse ambiente universitário é o artigo, tá? Aqui nós temos um artigo científico. A quem interessam os dados apresentados nos dois textos? Vocês acham que esses textos interessam apenas a um determinado grupo de pessoas ou interessam a população em geral? Aí vocês vão dar, a opinião de vocês, claro, se baseando nas informações do texto. Para quem esses textos poderiam ser interessantes? E 4. Os dados disponibilizados são claros? Por quê? Você teve alguma dificuldade de entender o que foi dito, o que foi explicado? Se você teve alguma dificuldade, provavelmente você não achou esses dois textos claros. E aí você vai explicar por quê. Se você conseguiu ler e entender bem, provavelmente para você esses textos são claros e você vai explicar por quê.
Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau!